graça, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os filhos de Deus. Amém? Amém. Os filhos de Deus digam amém. Amém. Irmãos, tem várias cadeiras vazias aqui na frente. Olha, nós estamos aqui, irmãos, para instruir. Então, por exemplo, você não gosta de algo do pastor Marcelo? Fala com o pastor Marcelo. Você não gosta de algo da missionária? Fala com a missionária. Amém? Amém? Senão você vai cometer o pecado da maledicência, o pecado da fofoca. E isso é ruim para você. Você não liga que alguém fale mal de você, pastor? De jeito nenhum. Mas se a pessoa falar que o senhor é bandido, eu sou bandido na boca dele. Ele que se lasque com isso aí. Porque a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o coração. Amém? Amém. Então isso faz mal, irmão. Quando eu tenho certeza, eu cato o telefone e ligo. Porque o crente tem que ser sincero, irmão. Tem que ser transparente. Amém? Amém. A palavra que Deus dá para nós hoje, nós estamos no culto de libertação. Aleluia. E a gente tem que se libertar primeiro das nossas más atitudes. O nosso maior erro é ficar vendo o erro no outro e não ver o próprio erro. Então não tem problema nenhum você chegar no pastor e falar: pastor, o senhor está fazendo tal coisa e eu não concordo com o que o senhor está fazendo. Fala: por que você não concorda? Porque você não concorda ou porque é na Bíblia? Amém? E aí vamos para a Bíblia, a palavra responde, amém? Amém. Eu vou te contar um segredo. Sabe quem que é o dono da verdade? O dono da verdade é Jeová. Aleluia. Homem nenhum tem a verdade. Ele só tem a verdade se ele tiver o Espírito Santo nele. Ela só tem a verdade se tiver o Espírito Santo nela, amém? Amém. Então eu, como teu irmão, qualquer coisa que chega até mim, eu cato o telefone. Se eu te ver pessoalmente, eu vou falar com você. Porque eu não posso pregar o que eu não estou vivendo. Ah, pastor, mas vieram falar para mim que o senhor falou tal coisa. Vem falar comigo. O meu celular eu abro para você. Eu não chamo ninguém no WhatsApp para conversar. Eu não ligo para ninguém para conversar. São as pessoas que me ligam. Amém? Amém. Porque a obra de Deus, a gente está aqui para auxiliar, para ajudar, para ser ajudado. Amém? Porque a gente precisa de oração, a gente precisa de apoio. Porque quando o pastor fica doente, ninguém ora pelo pastor. Mas quando os irmãos ficam doentes, o pastor ora por todos. O pastor visita. Né? E o Senhor, Ele vem falando sobre uma passagem da palavra que diz justamente o que nos afasta de Deus. E eu comecei a perguntar para o Espírito Santo: Espírito Santo, o que me faz pecar? É demônio? Por incrível que pareça, o Espírito Santo começou a me mostrar para mim na palavra que não é demônio que me faz pecar. E é disso que nós vamos aprender hoje com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque se a gente se libertar de nós mesmos, Jesus já venceu os demônios na cruz. Nós precisamos vencer o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos. Amém, irmãos? Amém. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Amém. Pode se sentar. Senhor meu Deus, meu Pai,
Eu te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade que o Senhor me dá de te aprender e contigo aprender. Eu faço das palavras de João Batista as minhas palavras. Que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. E que eu saia daqui mais liberto de mim do que quando entrei. E que tudo glorifique e exalte o teu santo e bendito nome, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ainda não é a mensagem, amém? Se quiser eu dou a bênção agora. Eu vou terminar a mensagem 10 horas, amém? Amém. Vou tentar. Paulo fala que nós devemos renovar a nossa mente. E quando ele fala de renovação de mente, ele não está falando da renovação de uma mente espiritual. Porque ele está falando de conhecimento. E renoveis o vosso entendimento com conhecimento. Na sua tradução, na minha, transformai o vosso entendimento. E como que eu transformo, irmão, o meu entendimento? Diga, metanoia. Mudança de mente. Mudança de mente. Você sabe por que nós erramos? Muitas vezes nós erramos no mesmo lugar. Nós cometemos os mesmos pecados, os mesmos erros, porque nós não vivemos essa metamorfose espiritual. Abaixa só um pouquinho, filho. Então veja bem, irmãos. A nossa mente tem que ter um entendimento da palavra. A nossa mente tem que ser mudada. Nós temos que ver as coisas com óculos da palavra. O nosso entendimento tem que ser diferente, tem que ser transformado. Senão, irmãos, eu não vou conseguir, nós não vamos conseguir sair do conformismo com as coisas do mundo. Vira e mexe, nós vamos voltar a ser aquela pessoa que nós éramos. Nós vamos subir nos tamancos com um, nós vamos xingar o outro. Nós vamos querer o mal de um, querer o mal do outro. Vamos catar o telefone, vamos ligar para um, vamos ligar para outro. Por quê? Porque a mente não foi transformada. E por que não foi transformada? Porque Deus não quis? Não. Porque nós vivemos um tempo em que as pessoas não querem buscar a palavra de Deus. Elas querem chegar na igreja, receber algo e sair com tudo pronto, como se a igreja fosse um fast food. Em 10 minutos o teu lanche está no prato. Em 10 minutos a tua bênção está na mão. Deus sendo Deus, levou 6 dias para criar o mundo inteiro. E Ele é Deus. E você quer a tua bênção no final do culto. Então diga, renovação de mente. Renovação de mente. É a primeira coisa. Gálatas 5,17 diz, irmãos, que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades, os principados nas regiões celestiais. Ele não está dizendo com relação a mim, ele está dizendo eu com relação a você. Com relação a você. O irmão Beto fez algo para mim, me magoou e me chateou. Eu não tenho que lutar com o irmão Beto, mas aquilo que moveu ele a me atacar. Eita glória, isso mesmo. Mas quando é com relação a nós, aí não é espiritual, é carnal. Porque nesse mesmo capítulo diz que o espírito do homem milita com a carne, e a carne com o espírito e o espírito com a carne. O mesmo Paulo que fala, não briga com o teu irmão, briga com o espírito que está dominando ele. É o mesmo Paulo que diz, mas quando é você, quando você está com mentira, quando você está com falsidade, quando você está com diz que me diz, então você tem que fortalecer o teu espírito para vencer essa tua carne que está te levando para o pecado. Aí é com a carne.
Diga, quando é comigo, Quando é comigo. eu tenho que sentar a lasca na carne. Mas quando é com meu irmão, eu tenho que mandar fogo no capeta. Glória a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Quem está entendendo? E aí eu fui perguntando para o Espírito Santo, mas Senhor, então não é o diabo que faz a gente pecar para ir para o inferno? Não, meu filho. Mas a vida inteira eu ouvi isso. E quando a gente vem para o culto de libertação, que é quarta-feira, amém? A gente vem com que cabeça? De mandar fogo no diabo, é ou não é? Porque a gente foi aculturado religiosamente a ser assim. O que o Espírito Santo te falou? Ele me falou lá em 1 João 3,8 que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele veio nesse mundo para desfazer, para aniquilar as obras do diabo, que quando Ele morreu naquela cruz e ressuscitou o terceiro dia, todas as obras do diabo foram aniquiladas. Eu quase pirei. Falei, então quer dizer que as obras do diabo foram aniquiladas? Foram. Então, por que o diabo entra em alguns homens? Está no mesmo versículo. Quem pratica o pecado é do diabo. Que? Peraí, não é o diabo que me faz pecar, não. Quem pratica o pecado se faz do diabo, se dá para o diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Aleluia. Aí a gente vê assim, é o diabo da mentira. Não é o diabo da mentira. Diga assim, é o sem vergonha da mentira. Sem vergonha da mentira. Se você ir em Gálatas e ver as obras da carne, eu já ouvi pessoas falar assim, o demônio do adultério. Não tem o demônio do adultério. O adultério é obra da carne. Está escrito na Bíblia. A pomba gira, ou o pombo girando, só termina o serviço que a carne já começou. Quem está me entendendo? Eu continuei perguntando para o Espírito Santo. Eu pergunto muito para ele. Só que antes de perguntar, diga assim, metanoia. Mudança de entendimento. Pela palavra. Segundo Coríntios 5:10 diz que todos nós, presta atenção, vamos ter que dar conta do que nós fizemos através do corpo. Irmão, quando eu morrer, você chora, tá? Chora pelo menos um pouco. Mas passado aproximadamente 15 dias, eu vou estar tão... Eu não. Esse corpo aqui vai estar tão inchado dentro daquela urna funerária que ninguém vai querer ver. E com 40 dias ele vai explodir lá dentro, de tanto verme. Então por que Deus vai cobrar as obras feitas através desse corpo que apodrece lá no cemitério? Olha aqui para mim. Porque o nosso espírito só peca através do corpo. O espírito em si não tem legalidade para pecar. É como se o corpo fosse a porta. Um espírito sem corpo não materializa, não concretiza.
Então nós vamos dar conta de tudo que nós fizermos e estamos fazendo através desse corpo físico. Aí Jeová vai perguntar: o que você fez? O que você fez através do seu corpo? Eu prostituí, eu adulterei, eu fumei, eu bebi, eu usei maconha. O que mais? Eu fiz tatuagem, eu botei piercing, eu não gostava do nariz que era grande, eu mandei cortar. Tudo que foi feito através do corpo. Porque a mesma Bíblia diz que os pecados mais vis se cometem contra o corpo. O homossexualismo é um deles. O adultério é outro. A prostituição é outro. Pastor, mas eu caí em adultério porque o diabo ficou pondo aquela mulher na minha cabeça, aquele homem. Mentira. Mentira. Quer que eu te prove? Eu perguntei para ele, como que é isso? Ele falou, vai ver o que aconteceu com Judas. Falei, aonde? Ele falou, vai lá em João. Aí deixa eu te falar uma coisa antes. Lucas 9, capítulo 1 diz que Jesus deu autoridade. Eu falei isso no estudo aqui esses dias. Deu autoridade para os seus discípulos expulsar demônio e poder para curar os enfermos. Quem estava no meio? Quem? Judas. Então quer dizer que um mentiroso, roubador, traíra pode receber o poder de Deus? Pode ou não pode? Pastor, como é isso? É Deus quem dá, não é o homem que merece. O reino de Deus é um reino teocrático, onde Deus manda. Não é um reino da meritocracia. Eu recebo porque eu faço. Jesus disse, ninguém vai poder se gloriar nas obras. Esse Judas que andou com Jesus, lá em João capítulo 12, quando Jesus está fazendo a ceia, eu estou dizendo que primeiro ele está cometendo pecado sem demônio, sem a intervenção do diabo. Já eu entro na palavra, amém? Amém. João começa a falar dele. Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas roubava o dinheiro dos irmãos. Em vez de deixar o dinheiro na igreja, ele deixava o dinheiro no bolso dele. E mesmo assim ele andava com Jesus. Ele orava e o enfermo era curado. Ele expulsava demônio, porque o poder não é do homem, o poder é de Deus. Glória a Deus. Você não está entendendo? O poder não é do homem, o poder é de Deus. Glória a Deus. Por isso que eu não quero que você seja crente em mim, tá? Eu quero que você seja crente no Senhor Jesus. Você pode me ter como exemplo de cristão, enquanto eu for um bom exemplo. O dia que eu for, você fala assim, que pena, ele foi um exemplo tão bom. Mas a nossa referência tem que ser uma só: Jesus Cristo, nosso Senhor. Pastor, mas você não falou ainda que Judas estava cometendo todos esses pecados sem estar endemoniado. João 13, 27. E após o bocado, entrou nele Satanás. Quando que Satanás entrou em Judas? Após a Santa Ceia. Aqui está a prova de que a maldade minha e sua
é tão tenebrosa quanto um demônio. Olha o que Jesus disse. No tempo da lei, você era condenado se de fato você matasse um homem. Mas digo-vos que agora, se pensares, já o fez. Num estudo mais profundo sobre demonologia, que é a doutrina dos demônios, você aprende, irmão, que você está lá pensando, eu vou pegar o Andrino. O Andrino vai ver, eu pego hoje ele. Hoje eu pego ele na saída. Hoje eu faço ele na porta da igreja. É assim ou não é? Diga isso. Isso. É o homem maquinando mal. Quando chega lá fora, e eu cheguei lá e pá, 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 é o demônio que usou A carne. que já queria. Então para de usar o demônio como muleta. Assume o teu erro, assume o teu pecado, assume as tuas falhas e se conserta, porque nós estamos aqui para a gente assumir diante de Deus que nós somos pobres, que nós somos cegos, que nós somos nu, que a nossa carne é corrupta e que se Ele não tiver misericórdia de nós, nós vamos para um lugar que não foi feito para nós, que é o inferno. Aleluia. Essa é a introdução da palavra. Quem entendeu? Glória a Deus. Quando você mentir, você vai dizer que foi o demônio que fez você mentir? Não. Olha, mentira. Irmão, você sabe qual é a maior mentira que o demônio colocou na nossa cabeça? Que tudo que a gente faz de errado é ele. Porque se você não assume o erro, você não se conserta. Se você não assume que é você o errado, você não acha o certo. E aí você vai ser um Judas. Você está andando com Jesus. Você pode ser até pregador igual eu, orar, ter poder de Deus, e é um Judas. Por quê? Porque não olha para si. Olha, na ceia, olha o que Paulo disse. Estou fazendo a exegese, tá bem, irmãos? Amém. Que é ligar um texto no outro para confirmar uma tese. Isso movido pelo Espírito Santo, não é teologia não. Paulo escreve lá na carta aos Coríntios: examine, pois, o homem. Ué, por que eu tenho que me examinar? E se ele vê alguma coisa errada nele, que ele peça perdão para poder participar. Ah, mas foi Paulo que falou. Ah, é? Jesus disse isso de várias maneiras. Uma delas, ele disse assim: para de olhar o cisco no olho do outro e olha a tora que está no seu. Porque eu tenho que me preocupar mais com a minha salvação do que a do outro. Tem muita gente preocupada com a salvação do outro e ele mesmo não tem. Tem muito pastor pregando salvação sem ter salvação. Tem muita gente fazendo a obra para Deus e não são de Deus. Quando a trombeta tocar, vai ficar tudo. Jesus disse isso. A mensagem que eu quero trazer para os irmãos aqui é os desejos
Os desejos da carne e o fracasso espiritual. Repita comigo. Os desejos da carne. Desejos da carne. E o fracasso E espiritual. o fracasso espiritual. Irmão, entenda uma coisa. Não é o demônio que faz eu e você fracassar. Somos nós mesmos. Então para de pôr a culpa na igreja. Para de pôr a culpa no padre, no pastor, na missionária, no apóstolo, no bispo. Seja o título que for. Para de pôr a culpa nos outros. Ah, eu larguei Deus porque ninguém me visitou. Você largou porque você nunca esteve com Ele. Glória. Os desejos da carne e o fracasso espiritual. Eu quero trazer essa ilustração. Eu não vou ler o texto porque eu não quero cansar você. Amém? Amém. Mas essa pregação está lá em Juízes 13, do 13 ao 16. A história de Sansão. A Bíblia diz que os pais de Sansão estavam no campo, então um anjo veio e falou primeiramente com a mulher. E disse para essa mulher que ela ia ter um filho, e que esse filho ia então libertar o povo da opressão dos filisteus. Até então, o povo de Israel viveu oprimido pelo inimigo. Diga, oprimido pelo inimigo. Oprimido pelo inimigo. Então, o anjo pega e fala com aquela mulher. E ela vai e fala com o marido, ele fica meio em dúvida. E um dia ele está no campo, o mesmo anjo do Senhor vem e fala com ele. E ele entende aquilo e eles têm muito temor. Porque uma coisa que eu não entendo nos dias de hoje é a pessoa ouvir Deus e não ter temor dele. Esse casal, diz a Bíblia, você pode ler, que eles ficaram com medo. Eles disseram, Deus falou com a gente, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Irmãos, quando eu olho para essa palavra e tremo, eu aprendi aqui com esses irmãos a ouvir a voz de Deus. E hoje eu falo, agora eu sei qual é a voz de Deus. Oh, aleluia. Então o meu temor tem que ser maior do que o temor daquele que não ouve. É, Deus. Glória a Deus. Mas o que me entristece, o que faz a minha alma ficar abatida, é ver irmãos e irmãs que ouvem ou já ouviram a voz de Deus e não têm temor. Mas eles tiveram temor, tiveram tanto temor, que eles chamam aquele anjo, e eles fazem um sacrifício ali, fazem ali um cozido, e eles oferecem um sacrifício, e ali a história se desenvolve, e eles recebem instruções, diga instruções. Instruções. Como criar a criança. Como criar a criança. Como deveria ser. Como deveria ser. Para que a promessa se cumprisse. Para que a promessa se cumprisse. Esse é outro erro que nós cometemos. Nós queremos ouvir Deus falar. Nós queremos que Deus fale conosco. Nós queremos que Deus dê uma direção. Nós queremos que Deus dê uma estratégia. Mas quando Ele fala, você tem que meditar na minha palavra. Você tem que procurar. Você tem que procurar saber o que é certo e o que é errado. A gente não quer. É como eu disse aqui, a gente quer que nem pipoca de micro-ondas. Em 10 minutos a pipoca está pronta. A gente não quer ter trabalho. A gente não quer ter esforço. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Aquilo que não te custa nada não vale nada. Eita glória! Mas aquilo que te custa alguma coisa, ainda que seja a coisa mais humilde, você vai valorizar porque aquilo te custou muito. Eu estou no mundo dos negócios e eu conheço muitos herdeiros de grandes negócios. E eu vejo o herdeiro criticando o pai, que meu pai é isso, que meu pai é burro, que meu pai não sabe conduzir o negócio. Aí o herdeiro tem 30 anos e não tem nada. O pai dele com 30 anos já tinha 500 funcionários, já faturava milhões. E ele não tem nenhuma banca de jornal para administrar e está dizendo que o pai dele é quem não sabe fazer. Você sabe por que ele diz isso? Porque aquela herança não custou nada para ele. Você sabe por que Deus usou o irmão para falar aqui? Muitas vezes a gente tem que sair para dar valor. Por quê? Porque chega aqui, tem uma palavra de graça, tem alguém aqui de graça. Ninguém está pondo envelope aqui para ninguém. Eita, glória a Deus! Oferta, para pôr nada, mas é de graça. Então muitas vezes o que é de graça não custa nada, não tem valor. Mas a palavra diz que chegará dias que muitos dirão: ah, aonde está aquele povo?
Glória a Deus. Aleluia. Vão querer ouvir e não vai mais ter quem fale. Porque o verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão, é aquele que olha no teu olho e fala aquilo que vai doer em você, mas você sabe que ele está falando é para o teu bem. Glória a Deus. Pastor de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, não é o que prega para encher o saquetel de oferta, é o que prega para encher o céu de almas. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Mas a instrução do que nós devemos ou não devemos fazer está onde, irmãos? Aonde? Na palavra. Na palavra. Na Bíblia. Então, nasce Sansão. O menino cresce da maneira como Deus falou que ele ia crescer, forte, vigoroso. A promessa se cumpriu, os pais estão felizes. Está aí o homem de Deus, o homem que Deus escolheu para nos livrar da opressão do inimigo. Mas havia algumas instruções para Sansão, como há para mim e para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, presta atenção. Deus deu para Sansão a força e a honra. Dalila é desejo dele. O que é isso, pastor? A Bíblia diz então que Sansão vence exércitos e exércitos, guerras e guerras, nada para o homem. Diga, nada parava ele. Nada parava ele. Nem os inimigos. Nem os inimigos. Agora troque inimigo por demônio. Nem os demônios. Você vai pegar o que o Espírito Santo está ensinando aqui. Mas ele vai e vê umas mulheres bonitas. Aí ele arruma a primeira. A primeira não deu certo. Ele fez uma confusão lá, fez um enigma. Ficaram em cima da esposa dele para ele revelar o enigma. E ela falou, você está me envergonhando diante do meu povo. Eu estou resumindo a história, amém? Amém. No final das contas, ele conta para ela o que ele não devia. Então diga assim, o meu desejo me leva a falar o que eu não devo falar. Esse é o início da queda. Aí ele fala para a esposa vai e fala para o seu povo, e eles então descobrem o enigma dele, que é o leão com mel. E o pai dela então resolve tirar ela de Sansão e dar ela para outro homem. E Sansão fica muito revoltado com isso e vai lá e pega uma queixada de jumento e sai queimando a plantação de todo mundo e vira aquela confusão. E o povo vai lá e bota fogo no pai dela, bota fogo nela, bota fogo em todo mundo. Porque quando o que eu desejo não é o que Deus deseja, pode até ser gostoso no início, mas depois vira fel. Da glória. Pastor, como que eu sei que o meu desejo está contra o desejo de Deus ou a vontade de Deus? Fala assim, leia a Bíblia. Está tudo aqui, irmão. O que você deve e não deve fazer. O que você deve e não deve desejar. Até dieta tem aqui. Sabia? Quem sabia? Tem até dieta. Sansão então, diga, ele cometeu o primeiro erro. Desejar um desejo que não era o desejo de Deus para ele. Aí a Bíblia diz que ele insiste no erro. Entenda uma coisa, irmãos, quando a gente não olha pra gente, como que Sansão ia achar que ele estava errado? Ele continuava com a mesma
força. Tudo que ele fazia estava dando Certo. Estou na direção. Não é assim que os crentes falam? É. Eu lembro que um irmão pregou aqui e disse assim: não é porque está dando tudo certo que é de Deus. Aquilo me marcou, irmão. Eu também. Glória a Deus. Douglas, né? Douglas. Eu falei, é verdade isso, hein? Posso te dar um exemplo? A Anitta tá no óleo. Quem sabe quem é a Anitta, cantora? Tá no óleo, a Anitta. Tudo que ela faz dá certo, irmão. Ela lança uma música a cada 15 dias, a música não estoura no Brasil, estoura no mundo. Ela deve passar no jejum e na oração para lançar aquelas músicas e ser sucesso. Peraí. Ué, tudo que dá certo não é Deus? O sucesso da Anitta é Deus? Ó, presta atenção nisso aí. As músicas que ela está cantando fala muita coisa boa para Deus, né? Quem está entendendo? Glória a Deus. Então Michael Jackson era de Deus também. Mick Jagger. Hã? O Trump. Ah, ele é crente. Olha lá os escândalos com um monte de mulher que ele catou. Então nem tudo que dá certo é de Deus, irmão. Entenda uma coisa. Deus deu para mim, para você, poder para a gente definir o nosso caminho. Pastor, eu quero ganhar dinheiro, ora por mim. Senhor, dá um trabalho para ele, dá um trabalho para ele. Trabalha Glória. bastante, você vai ganhar dinheiro. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que quer ganhar dinheiro com oração. Vai trabalhar, você vai ganhar dinheiro, irmão. Aí a oração vai te dar o quê? Direção. A oração vai te dar força. A oração vai te dar entendimento, vai te dar sabedoria. A oração vai te livrar de ciladas do mal. Não, vem com o bilhete da Mega Sena, 43 milhões agora no final do ano. Pastor, unge aqui para mim ganhar que eu dou o dízimo. Vai dar o dízimo no quinto dos infernos. Aleluia. Por que, pastor? A Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Você quer dinheiro fácil? Você é preguiçoso. Ah, eu quero arrumar um homem rico. Então Sansão, irmãos, pega de novo. Aí os pais de Sansão falam assim, quando ele encontra Dalila, ele fala, Dalila. E ele vem falar com o pai e com a mãe. Eu vi Dalila. Pensa uma mãe bonita. Mas Sansão não tem as suas irmãs aqui, a nossa tribo. Procura alguém dentro da tribo. Não. Eu gostei dela. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você viu Deus interferindo nas decisões de Sansão até agora? Não. Lê o texto. Depois você lê e fala, eu vi, pastor. Pode ler. Em momento nenhum Deus falou com Sansão que ele não podia. Mas Deus usou o pai, usou a mãe. Usou a lei que dizia que um israelita não podia casar com uma fariseia. Uma filisteia, desculpa. Mas ele quis. Você quer isso mesmo, Sansão? Eu vou fazer de conta que eu sou Deus, tá, irmão? Imagina que o desejo de Sansão é o seu desejo e o meu desejo. Sabe quando criança? Eu quero. É isso que você quer? É. O que o senhor vai fazer? Eu não vou fazer nada. Eu te dei liberdade para você escolher. Eu te dei liberdade para você ir, para você voltar, para você me servir, para você não me servir, para você me adorar, para você não me adorar. Eu te dei liberdade para você vir para o céu, para você não vir para o céu. A escolha é sua. Aonde está isso, pastor? Deuteronômio 28. Está nas suas mãos a bênção ou a maldição. Faça isso e terás a bênção. Faça isso e serás maldito. Escolha.
Mas eu vejo um tempo que as pessoas querem que Deus escolha o que é para elas escolherem. Meu Deus. Desculpa. Ah, pastor, ora comigo porque eu preciso tomar uma decisão. Ele está jogando a responsabilidade na minha oração. Ah, irmã, ora comigo porque eu quero fazer tal coisa. Eu quero saber se é assim, se é assim ou não. Eu posso submeter a Deus, mas a decisão é minha. Submeta todas as coisas a Deus, amém? E serás feliz na sua jornada. Então você quer vender? Senhor, eu estou aqui, meu Deus, e eu quero vender esse imóvel, essa propriedade, eu quero colocar diante da tua presença, para que o Senhor me livre do homem enganador, me livre de qualquer laço, porque eu desejo vender esta propriedade, mas eu não vou fazê-la antes de submeter ao Senhor. Pronto. Deus é fiel e justo para não deixar você cair em cilada. Verdade, Deus. Não, você vem e joga na costa da missionária a decisão, que é você que tem que tomar. Você vem e joga na costa do pastor a decisão. Olha aí, se Deus falar, eu vou. E se nesse dia o pastor ou a missionária tiver virado? Você acha que não tem dia que nós estamos virados? Hã? Aí Deus fala mel, a gente entende céu. Hein? Aí você vai sair falando mal do profeta, que nem um monte de gente tá vindo falar mal do profeta pra mim. Que o profeta tá entregando coisa torta. Deus disse lá em Ezequiel, se eu não estiver enganado, ah, vocês querem revelação? Vocês querem profecia? Vocês querem moleza, né? Tá bom, eu vou dar um monte de profecia falsa para vocês. Deus falou, está escrito. Irmão, tem revelação? Tem. Tem profecia? Tem. Mas cuidado para você não fazer disso o seu Deus. Ah, pastor, hoje eu não senti nada na igreja, nem um arrepio. Quem disse que é para sentir alguma coisa? Ah, pastor, você foi em Israel, você viu um fogo lá, você viu o anjo. Eu não vi nada, irmão. Eu vi deserto. E um sol de lascar. A terra é santa? É santa. Eu não vou comer a terra porque ela é santa. Ela é santa porque Deus a santificou. Amém? Amém. Mas eu não posso idolatrar a terra. Fazer que a terra seja mais preciosa que quem a consagrou. Que quem a santificou. Amém? Quem está me entendendo? Glória a Deus. Aí eu pego e falo assim, irmãos, nós vamos distribuir essa toalhinha aqui. Nós ungimos, nós oramos. Pronto, você faz da toalhinha um Deus. É só um ponto de contato, irmão. Só uma toalhinha. Ah, mas a toalhinha de Paulo curava os enfermos. Não era a toalhinha. Nós acabamos de falar aqui no início que é Jesus que dá autoridade para expulsar demônio e poder para curar a enfermidade. Não é a toalhinha, não é a pulseirinha, não é a angolinha. Deus um dia falou para a irmã Márcia: olha, eu vou pôr uma unção no seu cabelo, onde você tocar o seu cabelo, o enfermo vai ser doente. Só veio o povo com tesoura querendo cortar o cabelo. Eita glória. Hã? Vai ser curado. É, o enfermo vai ser curado. Você está entendendo, irmão? Não é o cabelo da irmã que é especial. Deus só falou, olha, vai ser assim. Aonde você baseia isso? Eu vou para Jesus, amém? Amém. Chegou um cego. Ele era cego, amém? Amém. Aí ele chegou, Jesus pegou e... Imagina a cuspida que Deus deu para fazer bala. Foi a cuspida, irmão. Não foi pouco cuspe, não. Sabe aquele cuspe quando você toma limonada? Aí ele fez aquela lama de cuspe e passou. Foi o cuspe que curou?
Foi ou não foi? Não. Vamos parar de se prender no meio e se prender em quem usa o meio. O meio não é nada. É quem usa que é tudo. Aleluia. Então Sansão, Deus deu para Sansão poder, força e honra. Mas estava dando tudo certo. Como nós podemos cometer esse erro aqui na igreja, está dando tudo certo, nós estamos na direção e nós estamos fazendo igual Sansão. Estamos indo para um desejo nosso, achando que é de Deus e não é. Ele vai, desobedece a instrução e casa com Dalila. Olha como o demônio usa o desejo para acabar comigo e com você. A Bíblia diz então que ele vive lá uma maravilha com Dalila. Ai, que gostoso, Dalila. Ai, Dalila, vem cá, Dalila. Não é assim? É verdade. Quando a gente é casadinho de novo? Hã? Ai, amor, vem cá, amor. E beija pra cá, beija pra lá. Eu e a Daiane, a gente tenta manter isso até hoje, mas é difícil. Hã? Quem consegue manter o fogo do primeiro ano até hoje, né, irmão? Quem conseguiu, me chama ali que eu preciso de um conselho. Amém, irmãos? É, irmão. É assim. É. Você entende, irmão, como é que é? Pastor, você não tem vergonha de falar isso? Claro que não. Perfeito é Deus. Todo-poderoso é Deus. Aquele que sabe fazer todas as coisas maravilhosamente é Deus. Então eu tenho que reconhecer que eu não sou mais o marido do primeiro ano, porque daí eu fico tentando ser, aleluia, que eu não sou mais aquele crente do primeiro amor. Então eu continuo tentando voltar a ser aquele crente do primeiro amor, aquele pastor fervoroso, aquela irmã fervorosa, aleluia. Você está pegando o espírito aí? Porque quando eu reconheço, quando eu olho e falo, eu não sou mais o mesmo, eu não sou mais aquele que ora daquela maneira, eu não jejuo mais como eu jejuava, eu não leio a Bíblia mais como eu lia, eu não amo mais como eu amava, eu não estou junto mais como eu estava, então eu preciso mudar, eu preciso ser aquele primeiro, eu preciso voltar no primeiro amor. Mas enquanto eu achar que eu sou Sansão, aí eu fiz, Dalila está comigo. Só que daí, depois que o nosso desejo se materializa, ele começa a nos levar a fazer o que a gente nunca. Pronto, já tem irmão pegando aí. Sansão então começa com uma das coisas que você assina sua certidão de adoção demoníaca. Como é que eu faço para ser do demônio, pastor? Ser filho dele é só mentir. Está na Bíblia. Se você viver na prática da mentira, você está pegando uma adoção e falando assim, eu sou filho do demônio. Ó, papai. A Bíblia diz que Deus abomina o mentiroso e não a mentira. Lê a Bíblia, irmão. O único pecado que eu vejo Deus abominar o pecador e não o pecado é o pecado da mentira. Porque quem se torna mentiroso se tornou filho do demônio. Eu não sabia disso, pastor. Então para de mentir, agora você sabe. Amém? Amém. Dalila começa a perguntar para ele, me conta. Aí ele começa a fazer o quê? Pronto. Ele ainda tinha o Espírito Santo de Deus. Mas quando ele começa a mentir, as coisas vão tomando outra direção. Aí você conta uma mentira, aí você tem que contar outra mentira para sustentar a primeira, é assim ou não é?
Aí você conta a terceira para sustentar a segunda e a primeira, a quarta para sustentar a terceira, a segunda, a primeira, a quinta para sustentar a quarta, a décima para cada braço. Uma chama a outra. Até que chega uma hora que não dá, aí você vai falar o que não deve. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele não conseguia mais sustentar as mentiras dele com Dalila. Então ele pega e fala para Dalila o que ele não devia falar. Porque a Bíblia diz que todos nós vamos dar conta de cada palavra que sai da nossa boca. Até agora tem demônio? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Tem ou não tem? Responde. Quem acha que não, fala não. Não. Quem acha que sim, fala sim. Não tem demônio, perdeu. Até esse momento, Sansão está agindo na carne dele, no desejo dele. E ele continua com a força de Deus. Mas com o desejo errado. Bem, então ele conta para Dalila. Quando ele fala o que ele não deve falar, porque ele já está cometendo uma série de pecados contra Deus e contra o chamado dele. Porque quando nós pecamos, irmão, nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra o nosso corpo, nós pecamos contra o próximo e nós pecamos contra o chamado nosso. Quando ela fica sabendo então daquilo que ela não poderia saber, ela conta para os filisteus, amém? Amém. Ela conta para os filisteus. Quando ela conta para os filisteus vêm. Diga assim, quando o demônio encontra legalidade, ele vem. O reino de Deus é um reino teocrático onde só Deus manda. Mas o reino de Deus é um reino de Deus organizado, regido por leis, por regras, por dogmas, por Ele estabelecido. Quando Sansão quebra algumas leis de Deus, o demônio encontra legalidade para atacar Sansão, que até então não tinha atacado. Você já vai entender. A Bíblia diz então que os filisteus vêm e Sansão ainda acha que está cheio do Espírito de Deus. Sabe qual que é o meu maior medo, irmão? Eu como pastor, profeta, eu ser um Sansão. Achar que estou cheio de Deus e não estou mais. Por isso que na minha cabeça não sai aquele versículo: quem está de pé, tome cuidado para que não caia. Sansão então não olhou para si, até agora. Aí vieram os filisteus. Dalila grita assim: o desejo que mais deu prazer para ele foi o que entregou ele para o inimigo. Cuidado com o que você deseja. Pode ser a sua derrocada. Os filisteus vêm e Sansão fala: eu estou cheio do poder de Deus. Quando ele levanta, ele já não tem força, ele não tem a força nem para arrebentar as cordas. Aí a Bíblia diz que os filisteus subjugam ele. O que é subjugar? É amarrar, é deixar ele não consegue fazer nada. Diga assim: até esse momento, eram os filisteus. Daqui para frente, são os filisteus, cheios de demônio. Quando o inimigo vem e
E Sansão tenta enfrentar o inimigo, como ele sempre enfrentou, achando que está cheio de Deus e não está mais. Então Sansão é subjugado, eles pegam ele e amarram ele. E aí começa a derrota do homem e da mulher de Deus. A primeira coisa que o inimigo faz, quando pega um servo e uma serva de Deus, e consegue amarrar ele, tirar a força dele, chegar diante de Deus e falar, tira o teu espírito porque ele está fazendo isso, 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 isso. Sabe o que ele faz? Fura os olhos. Fura os olhos. Tira a visão. Ele tinha olhos, mas não via. O inimigo garantiu que ele não veja mesmo. A Bíblia diz então que eles furam os olhos de Sansão e levam Sansão, e dali para frente é só humilhação. Eu vou concluir a mensagem. Olha lá, 10 para as 10. O que levou Sansão a trocar o espírito de Deus que ele tinha, a honra que ele tinha, foi um desejo errado. Hoje eu estou aqui nessa noite, debaixo dessa palavra, para falar com o Espírito Santo assim. Que desejo é esse que pode ser a minha Dalila amanhã? Não me deixe trazer uma Dalila para minha vida. O que eu e você precisamos entender, irmãos, é que nós não podemos trazer uma Dalila para a nossa vida. Ela vai acabar com a nossa honra espiritual. Ela vai fazer a gente perder o que nós temos de mais precioso, que é o Espírito Santo de Deus. Ela vai tirar a nossa força, vai tirar a nossa visão e vai trazer sobre nós vergonha. Tudo por causa de um desejo. De um desejo. Pastor José canta um hino aqui que diz que os sonhos de Deus são maiores que os meus. Parafraseando isso e colocando dentro dessa mensagem, eu posso dizer assim: os desejos de Deus são melhores que os meus desejos. Os desejos de Deus me salvam, me levam para o céu, mas os meus desejos podem me levar para o inferno. Em nome de Deus ainda. Por isso que num culto igual esse, irmão, mais que expulsar demônio, eu tenho que expulsar da minha mente o que não é de Deus. Glória a Deus. O que tem na sua mente que não é de Deus? Ah, eu não tenho nada. Você tá num perigo mortal. Aquele que não consegue ver nada já está cego. Irmão, você quer identificar um crente que não está vendo um palmo na frente do nariz? É ele não conseguir enxergar o erro nele. Não, eu não estou errando em nada, não. Psst. Já está quase podre. Já está quase irrecuperável. Eu digo quase porque Deus é o Deus do impossível, amém? Amém. E é por isso que eu concluo dizendo: Sansão trouxe Dalila para a vida dele. Perdeu o poder de Deus que tinha nele. Perdeu a visão em definitivo. Ele já estava sem visão. Ele tinha olhos, mas não via. O inimigo foi e tirou definitivamente para ele não ver mais mesmo. Ele foi humilhado. Ele foi escarnecido. Mas como Deus do impossível recupera o irrecuperável. Pai. Aleluia.
Eu quero profetizar aqui. Se existe entre nós um Sansão que já está cego, que já teve os olhos perfurados, que Deus te deu uma oportunidade, como deu para Sansão. Que Deus te encha pelo menos mais uma vez do Espírito Santo para você honrar Ele. E dizer: eu errei, mas eu não sabia que eu estava errando, agora eu sei. Então, meu Deus, vinga os inimigos teus e me mata, para que eu não seja uma vergonha sobre a face da terra. A Bíblia diz que Sansão matou mais nesse único dia do que em todas as suas guerras. Sabe por quê, irmão? Porque Sansão deixou de olhar que ele era Sansão e olhou para Deus de Sansão. Quando você olhar para Deus, você vai ter o que você não teve. Você vai ser o que você nunca foi. Você vai conquistar o que você nunca conquistou. Você vai colocar os pés onde você nunca colocou. Mas enquanto você achar que é o Sansão, que é o bom, você já não está vendo, só falta ter os olhos curados. Porque a Bíblia diz que o orgulho precede a soberba, e a soberba a ruína. Provérbios de Salomão. O dia que você me vê soberbo, me dá um tapa na cara. Me salva, irmão. Em nome de Jesus. O dia que você vê que eu estou soberbo, grita comigo. Joga um balde d'água em mim quando eu chegar na igreja. E fala: acorda, homem. Porque é isso que eu tenho tentado fazer com os meus irmãos. Ei, você não está vendo? Quem está de pé, tome cuidado para que não caia. Olha para o teu irmão e fala assim: cuidado com o que você deseja. Pastor, essa igreja é pentecostal, é? Eu achei que o senhor ia fazer aquelas pregações de pular, de falar em língua. Deus não quer que você pule e saia daqui suado. Deus quer que você saia com a sua mente transformada para melhor, para Ele, por Ele. Amém, irmãos? Quem entendeu? Glória a Deus. É só isso que eu tinha da parte do Espírito Santo para compartilhar com os irmãos nessa noite. Porque eu saio daqui repensando tudo que eu tenho desejado. Ou, apesar que a única coisa que eu estou desejando é um carro, irmão. Deus já tirou muito dos meus desejos e eu louvo a Deus por isso. É tão bom não desejar nada que Deus não deseja. Irmã, tem alguma direção? Ah lá, ungir a mente. Eu vou te falar aqui que é essa unção. Então já vem, já pega o óleo. Eu vou dizer para vocês o que é essa unção. Essa mente, essa unção na fronte se chama Efatá. Efatá, aleluia, glória a Deus. Abre-te, glória a Deus. O óleo representa o Espírito Santo. Glória a Deus. Se você entendeu essa palavra e você quer uma mente renovada, que é a unção de Efatá, abra a tua mente pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a E você Deus. vem entender o que você não entende
enxergar o que você não enxerga, ouvir o que você não ouve e ver em você, diga em mim, o que eu não estou vendo. Mas todo mundo está vendo. O que você vê em mim, você pode falar, irmão, você vai me salvar. Não vou ficar chateado. Com quem que a gente deve se chatear? Com quem fala pro outro. Você tem que falar pra mim que eu tô errado, não pro outro. Olha como Satanás cega, aí é Satanás, ele cega a gente. Se alguém fala algo pra você, algo pra gente, uma crítica, qual que é a nossa tendência? Não gostar, sim ou não? Ninguém gosta de crítica, eu não gosto. É da nossa natureza. Mas se alguém não chegar e falar que a gente está errado, como que a gente vai saber que está? Às vezes a gente está cego, não está enxergando o pau na frente do nariz. Sim ou não? E não é porque é pastor que não pode estar cego. Não é porque é missionário, não é porque é evangelista, não é porque é bispo, não é porque é... Irmão, não tem isso. Paulo disse lá, exortai-vos uns aos outros, carregai os fardos uns aos outros. O que é exortar? É chamar atenção. Ô, meu irmão, o que está acontecendo com você, rapaz? Amém? Amém? E assim nós vamos nos libertando em cada culto, em cada reunião, em cada lição, em cada encontro, nessa metanoia, nessa transformação de mente. Amém? Enquanto o irmão hoje vamos louvar o Espírito, lá menor.